chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Olá, povo de Deus, bom dia a todos vocês. Com alegria que junto iremos meditar a palavra de Deus nesta quarta-feira, dia 18 de novembro. Meu nome é Edson, sou ministro da palavra na paróquia São Francisco Xavier, Jardim Japão. E a palavra de Deus hoje, meus irmãos, que iremos meditar é do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. Se você quiser me acompanhar através da sua Bíblia, eu vou repetir. Lucas 19, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas, ou seja, as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não desses e colhe o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado muito mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o texto de hoje do Evangelho, ele nos leva a refletir e avaliar como andam a administração de nossos dons e talentos. E vale lembrar que todos nós temos dons e talentos. Uns têm mais, outros têm menos, de acordo com a capacidade de cada um, diz Jesus. Mas todos, indistintamente, recebemos de Deus bens para administrar. A diferença se dá na maneira como cada um administra esses bens preciosos. Uns multiplicam seus dons e talentos, partilhando-os com os demais. Outros enterram ou guardam no lenço suas preciosas moedas.
e elas desvalorizam, isto é, perdem a razão de ser. E nós? Estamos investindo nossos talentos ou estamos guardando-os? O objetivo dessa parábola é convidar a nos a preparar sempre, pois a qualquer momento Deus virá e pedirá conta dos bens que ele nos confiou. Ele não tem data marcada para vir, não, mas é certo que virá. E quando voltar, ele vai querer saber de nós o que fizemos com os nossos bens. Então, o que se deve fazer é investir os talentos e não guardá-los. Talentos investido é talento multiplicado, semelhante ao dinheiro que é aplicado em investimentos financeiros. Por essa razão, Jesus usa essa comparação para falar da multiplicação dos dons e talentos. Multiplicamos nossos dons e talentos quando os colocamos a serviço dos irmãos. Quanto mais eles são partilhados, colocados a serviços, mais eles se multiplicam. Se escondermos nossos talentos, eles não servirão para nada, como fez o terceiro homem, que recebeu as 100 moedas e aguardou num lenço por medo do patrão. Assim, os personagens dessa parábola, que receberam as 100 moedas, tiveram comportamentos distintos na sua administração. Uns fizeram com que o dinheiro rendesse 10 vezes mais, outros 5 vezes mais, e esses receberam como recompensa a administração de 10 e 5 cidades, numa demonstração de que Deus nos concede conforme nós administramos os seus bens, isto é, nossos talentos. Quem multiplica seus dons, recebe-os de volta multiplicados. Quem nada faz, não pode esperar algo em troca e perde até o que tem. Foi o que aconteceu com o último. Esse, por medo do seu senhor, guardou as 100 moedas e a devolveu tal qual a recebeu. Foi repreendido pelo patrão, que o chamou de servo mau, e ele acabou perdendo até mesmo as 100 moedas que tinha. Assim, a leitura de hoje, meus irmãos, nos mostra que quem tem nada faz para o próximo empobrece a sua própria vida. E quem faz o bem para o seu semelhante recebe o dobro. Dons nos foram dados para serem geridos, partilhados, multiplicados. Se assim não for, não tem sentido as coisas. E os dons que temos, porém, não haja uma boa administração. É preciso compromisso, perseverança, meus irmãos, fé e fidelidade, como vimos na leitura de hoje. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos, uma ótima quarta-feira e fiquem com Deus.